nação, bora aqui no Raposa News para mais um vídeo. Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia. Aqui você fica atualizado sobre as últimas notícias através das vozes dos principais jornalistas que cobrem o Cruzeiro e das principais mídias que cobrem o maior de Minas, tá bom? Agora a gente vai trazer aqui para vocês as primeiras notícias do dia, né? Na voz do Samuel Venâncio, e tem informação interessantíssima daqueles que estão na capa desse vídeo, tá? Bora falar de Arias e Thiago nesse conteúdo. Thiago pros mais íntimos. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro fecha a preparação para o compromisso diante do Vitória. Leonardo Jardim define o time. Situação de Copa Libertadores fica ainda melhor para o Cruzeiro porque teremos uma final brasileira. O Palmeiras se classificou sobre a LDU. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta sexta-feira, ótima sexta-feira para todo mundo. O Cruzeiro treina à tarde na Toca, a venda de ingressos segue para amanhã. Mas primeiro vamos falar sobre a situação de tabela, porque temos novidades com a classificação do Palmeiras, hein? Palmeiras fez 4-0 para cima da LDU e está na final da Copa Libertadores, dia 29, o jogo com o Flamengo, na cidade de Lima, no Peru. E por que que isso interessa ao Cruzeiro? É que agora, ao invés de G4, teremos pelo menos G5 para a vaga direta na Copa Libertadores, na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. E ao invés de G6, teremos pelo menos G7 para a vaga na pré-Libertadores, da Copa Libertadores do ano que vem. Com isso, em relação ao oitavo colocado agora, e não mais ao sétimo, o Cruzeiro tem 15 pontos acima do Vasco, que é o oitavo colocado, e agora é a posição de corte em relação ao G7, para pré-Libertadores, repito. Então são 15 pontos em 24 para disputar. Ou seja, se o Cruzeiro conquistar mais 3 vitórias, o Cruzeiro já estará matematicamente na Copa Libertadores de 2026. Aí pode ser pré-Libertadores. Em relação ao G5, vaga direta, o Cruzeiro agora tem 10 pontos em relação ao sexto colocado, porque o quinto também já vai para a fase de grupos da Copa Libertadores. Então são 10 pontos de vantagem em relação ao sexto colocado, que é a posição agora de corte para a vaga na fase de grupos, restando 24 pontos em disputa, o que significa dizer que o Cruzeiro aí com 14 pontos em 24, ele não pode mais ser alcançado pelo sexto colocado, no caso, mas deve precisar de uma pontuação menor para confirmar essa vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Vamos falando mais sobre isso ao longo destes 8 jogos que restam para terminar o Brasileirão. O Cruzeiro treina à tarde na Toca da Raposa 2, última atividade, e aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim com a definição do time e também com os relacionados para este compromisso. Venda de ingressos segue, mais de 50 mil ingressos vendidos, ainda tem bilhete, ingresso.cruzeiro.com.br, previsão de público de 59 mil torcedores neste sábado, a bola rola às 4 horas da tarde. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos, Samuel Venâncio. Bom, só rapidinho, nação, ainda falando, né, sobre esse detalhe que ele mencionou a respeito da pontuação. Não é essa pontuação que ele mencionou, foi um cálculo bem simplista, né? Ele até deixou entender isso. Porque, por exemplo, ó, nessa rodada já cai por terra esse cálculo, né? Porque a gente vai ter 2 confrontos para fazer cair por terra esse cálculo: Mirassol e Botafogo, e Vasco da Gama e São Paulo. Por que eu digo isso? Porque o Mirassol é o 4º colocado e o Botafogo é o 7º. Então não é que esses times vão ganhar todos os jogos e aí vão passar o Cruzeiro, eles vão se enfrentar. Então numa dessa, se o Mirassol ganha do Botafogo em casa, o Botafogo já fica estagnado ali com seus 47 pontos, que é justamente o 7º colocado que o Samuel mencionou. E por que o Vasco é o São Paulo? Porque são justamente os times que estão ali na porta do G7, né? O Vasco é o 8º e o São Paulo é o 9º.
O Vasco tem 42 pontos e o São Paulo tem 41. Eles vão perder ponto entre si, né, entre eles. E vai ter outros confrontos e outras rodadas ali também, né, entre eles. O Mirassol vai enfrentar o Palmeiras e o Flamengo ainda, né, times que estão acima dele, então não entra nesse cálculo, mas que ele deve perder pontos, né, acredito eu. Então assim, rapaziada, tem muita coisa pra acontecer ainda em nível de classificação, mas fato é que por esse lado, é muito bom você ter Palmeiras e Flamengo na final. Aí a gente vai ter ainda mais tranquilidade para conseguir cravar essa vaga, não digo a Libertadores, mas na fase de grupos da Libertadores, que é o nosso anseio, né? O Cruzeiro nadou ali na primeira e segunda e terceira colocação praticamente o campeonato inteiro. Não vai largar agora, né, esta oportunidade. E pra gente poder finalizar, nação, aqui o nosso vídeo, bora falar sobre dois assuntos, tá? Primeiramente, John Arias. O pessoal do Curiosidades da Premier League trouxe um post sobre o John Arias e eu queria repercutir com vocês, tá? O pessoal publicou o seguinte: Arias com a camisa dos Wolves, 13 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, não consegue ajudar o lanterna da Premier League. Rapaziada, a gente tem, na minha humilde opinião, uma possibilidade muito grande de fortalecer o nosso elenco para a próxima temporada. Eu digo isso por um motivo, tá? Além dos 300 milhões que o Cruzeiro vai investir novamente no ano que vem, não foi dito por mim, foi dito pelo Pedrinho. Além do Pedro Júnior dizer que apesar do perfil de contratação ter mudado agora, nessa última janela de inverno, no meio do ano, onde o Cruzeiro focou mais nos jovens, e ele disse em entrevista isso, mas falou, bom, a nossa ideia não é esse perfil. Foi algo que a gente estudou para essa janela, mas para as próximas é sempre mesclar. Então, vai ter sempre alguém ali com uma bagagem mais extensa e de repente buscando alguém ali com potencial, jovem, mas com potencial, né, para estourar no Cruzeiro e ter uma revenda futura, enfim. Além disso, ano que vem é ano de Copa. E aí você vai ter jogadores que estão em baixa, mas que têm potencial para estar lá, que atualmente nos seus clubes não estão bem, e vão de repente querer ir para o futebol brasileiro, voltar para o futebol brasileiro, ir para um time que está na Libertadores para ter, né, visibilidade e quem sabe cravar essa vaguinha para a próxima Copa. O Arias, ele se encaixa perfeitamente nesse perfil. O Arias está numa seleção colombiana que, claro, não tem muita, né, mão de obra. Mas assim, rapaziada, não adianta nada ele chegar em baixa para maio, para convocação, porque numa dessa, se surge uma outra promessa, se surge algum outro nome, se algum outro nome da posição começa a jogar bem, ele perde espaço. Isso é fato, isso é futebol, né? Ninguém vive de passado. E você chegar mal para uma competição dessa, o seu técnico, ele analisa. Então, o Arias, eu tenho para mim que ele vai voltar para o futebol brasileiro. Ele não fica no Wolves. Ele vai provavelmente buscar uma oportunidade para voltar, quem sabe, para o Brasil ou para uma outra liga e ter ali um time mais competitivo para chegar bem para a Copa do Mundo. E aí é onde entra a possibilidade do Cruzeiro tentar sua contratação. Por que não? Por que não? Essa diretoria já tentou em mais de uma oportunidade contratar o Arias. Em 2 janelas o Cruzeiro tentou contratar o Arias antes dele sair agora depois do Super Mundial. Por que não tentar novamente? É um cara que a gente conhece, sabe que no futebol brasileiro jogou muito bem. Dá pra dizer que sobrou? Em alguns momentos sobrou. Então, eu acho que uma baita oportunidade de mercado. E assim como o Arias o Gerson se enquadra nisso. Quem sabe até o Nino e o Wendel também estão lá no Zenit, pode se enquadrar nisso. Tem alguns nomes que eu acredito que sejam interessantes, pensando nesses contextos que eu mencionei. E para finalizar o nosso vídeo, nação, só um destaque aqui envolvendo um cria da Toca, o Thiago, né? Que olha só que legal, rapaziada. Ele está concorrendo ao prêmio de jogador do mês de outubro na Premier League. Ele vai concorrer com alguns feras lá, mas o Igor Thiago, como é conhecido hoje para nós, Thiago, está jogando muita bola lá. É o famoso brocador, né? É um dos artilheiros da competição. Pelo mês sensacional que ele fez, ele vai disputar aí esse prêmio, né? Ele vai concorrer, né? Com alguns jogadores aí bem destacáveis, né? Tem o Matt Cash do Aston Villa, o Mukiele do Sunderland e o Timber do Arsenal, né? Basicamente, temos também ali o Bruno Guimarães do Newcastle
e o Brian Mbeumo, né, do United, e o Kropp do Bournemouth, e também tem o Haaland, né, do City. Enfim, basicamente a gente tem aí o Igor Thiago com essa possibilidade, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 2 gols marcados, muito destaque de alguém que saiu aqui, né, de dentro da toca da raposa. Beleza, nação? Tá destacado as principais notícias, deixa o like, hype o vídeo, se inscreva, comenta, compartilha, fique com Deus, até a próxima, tamo junto.